Gente, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Vamos para um outro capítulo, né? O capítulo 21. Eu sou a evangelista Patrícia. Eu gostaria de estar aqui deixando pedir vocês para deixar o like de vocês, deixar o comentário, o que vocês acharam do capítulo 21. Nós sabemos aí que o capítulo 21 de Números, eles começaram vencendo a guerra aí, né, no capítulo 21, mas eles derrotaram o rei de Arade, mas depois eles começaram a murmurar e tudo, no capítulo 21, do 4 até o 9, eles começaram a murmurar e ficaram falando, murmurando contra Deus e contra Moisés aqui, e falando, você começou sempre a murmuração, sempre voltava no mesmo pecado. Nós temos que evitar de sempre estar voltando a cometer o mesmo pecado. E o povo sempre voltava no mesmo tipo de pecado. Aqui, quando ele fala assim, olha, então o Senhor, ele fala assim, não, onde você nos tirou do Egito, onde que estamos no deserto, onde não há água, e a nossa a alma está enfarada deste pão vil. Olha, o pão que alimentou eles o tempo todo. Então o Senhor ficou tão chateado que mandou cobras, mandou serpente no meio deles. E aí muita gente estava morrendo por causa que essas serpentes estavam picando eles. E aí Moisés, eles havendo pecado, porque tinham falado contra o Senhor e contra Moisés, né? Aí ele falou assim, ora ao Senhor que tire, o povo pediu, né? Ora ao Senhor para que tire essa serpente do meio do nosso. Aí Moisés orou e Deus mandou ele fazer uma serpente de bronze e colocar nela uma haste, sendo assim que quando alguém fosse mordido por alguma serpente, se olhasse para ela, seria curado. E assim foi feito, eles foram sendo curados. Apesar que depois, mais para frente, nós vamos ver que eles passaram a idolatrar essa serpente, e o rei Ezequias, ele destruiu essa serpente, tá? E nós vamos ver mais para frente, porque foi o Deus que curou, porque ela estava tipificando, prefigurando, apontando para a morte, para Cristo na cruz, mas o povo não entendeu, o povo passou a adorar. E aí depois eles tiveram as jornadas deles lá, depois partiram lá e acamparam lá em Obote, e eles foram vencendo as guerras, e teve vitória sobre Seom, rei de Hesbom, teve vitória sobre Og, rei de Bazã, e Deus foi fazendo a obra. E disse o Senhor a Moisés, falou assim, não temas, porque eu o dei na tua mão a ele e todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. De tal maneira o feriram, e a ele e seus filhos e todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram posse da terra. Mesmo assim, depois que eles pediram, né, aqui nesse capítulo 21 está falando de guerras e vitórias. Mesmo o povo murmurando, depois Deus mandou a serpente, Moisés rogou ao Senhor e o povo foi livre. O povo murmurou mais uma vez. O que acontece com o que eu tenho visto nesse capítulo nesse livro de Números? Números significa no deserto, né? Nós estamos sabendo disso. Que eles voltavam ao mesmo tipo de pecado. O que nós devemos evitar, que eu estou aprendendo nesse capítulo de Números, que nós devemos evitar de voltar ao mesmo tipo de pecado, tá? Porque pecado tem que ser acidente em nossa vida. E aqui no capítulo 21, Deus mandou a solução na forma de serpente de bronze, e ao invés de levar adiante a punição, o povo precisava olhar para a serpente levantada para ser curado. Jesus explicou isso a Nicodemos, lá
em João 3, 14 e 15. Bom, gente, aí nós vemos que no capítulo 21 mostra que o povo murmurou de novo e depois eles foram picados pela serpente que Deus mandou e depois eles ganharam todas as guerras.